Estou colocando aqui para gravar nesse momento. Muito bem. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. A gente vai dar início então à nossa experiência de hoje, aproveitando, né, então essa lua cheia. A lua cheia que é uma ocasião, em geral, muito propícia para se meditar, porque a gente fica muito exposto. A lua cheia, diferente da lua nova, ela abre nosso campo emocional, abre nosso campo energético, por isso que ela é muito eficaz, vamos dizer assim, para transformações, né? Porque vem à tona muita coisa, né? Não sei se a gente tem, né, na filmografia, na literatura, né, toda um imaginário sobre a lua cheia, né? Outro dia eu estava me lembrando, não sei se vocês já viram esse filme dos irmãos, os irmãos, como é que eles chamam, né? Sica, não, os irmãos italianos. Ai, me fugiu agora. É uma série de pequenos filmes e um deles é O Mal da Lua. É um lobisomem, né? Mas não é exatamente um lobisomem, porque não tem a ver com lobisomem exatamente, mas é a história de um homem que, quando era bebê, a mãe dele trabalhava na lavoura à noite, então ele tomava muito banho de lua cheia durante alguns anos. E aí ele desenvolveu, né, uma acessibilidade. Então toda lua cheia ele ficava muito à flor da pele, muito fora de controle. A gente não precisa ir para o lobisomem, né, mas a gente pode trazer essa ideia de que a gente fica exposto emocionalmente a uma intensidade, né, emocional e uma exposição mesmo emocional muito forte. Não é o Green, eu vou lembrar, depois eu mando para vocês. Estou quase lembrando, são cineastas italianos. Mas enfim, vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir nosso espaço. Geralmente a gente, numa aula, né, tradicional de Kundalini Yoga ou numa meditação, né, dentro dessa nossa tradição, a gente usa um mantra, que é um mantra para a gente poder se conectar com a nossa consciência infinita, nossa consciência interna, que guia então, né, o nosso trabalho, a nossa própria presença aqui nesse espaço. E é o Adi Mantra que a gente entoa por 3 vezes, que é o Om Namo Gurudev Namo. Então a gente vai entoar aqui para a gente poder, então, de fato, iniciar o nosso tema. Eu vou falar, vai ter uma fala rápida e depois a gente vai fazer uma meditação que tem algumas partes, tá? Tem uma meditação que ela é mais comprida e depois tem algumas outras partes. Imagina que a gente deve terminar por volta de 9h30, 9h15, tá bom? Então vamos lá. Vamos trazendo então as palmas aqui na frente do peito, em Prana Mudra. Deixa a sua coluna mais alongada. Se você estiver encostado numa cadeira, pode desencostar, elevar aqui o peito, deixando o queixo um pouquinho para dentro. E nessa postura, sente aqui as palmas unidas e de olhos fechados, sente a frequência, sente o que essas palmas unidas te informam. Essa postura já traz então a gente para um outro estado, já introduz a gente para uma outra presença, e com as mãos dessa maneira, nós vamos entoar então por 3 vezes. Quem não conhece pode simplesmente ouvir e experimentar entoar junto com a gente. Novamente é o mantra Om Namo Gurudev Namo. A força criativa está na origem de tudo, do universo. Me tira da minha ignorância, da minha falta de discernimento e me expande e me ilumina. Uma possível tradução poética desse poema, desse mantra. Inspira então para a gente entoar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om
Segure, pressione as suas palmas das mãos, pressione lá o períneo, a parte inferior do abdômen, que a gente chama de mulaband. Deixe a sua energia se elevar a partir da base da sua coluna. Quem puder, inspire mais um pouco. E expira. Relaxe. Excelente. Se quiser esticar um pouquinho suas pernas. Então vamos lá. Como eu disse, eu gostaria de fazer uma fala rápida a respeito, né, então, dessa lua de fevereiro e também um pouquinho do que eu consegui captar da numerologia yógica, do Kundalini Yoga, que também tem uma inspiração e uma conexão com a tradição tântrica, para o mês de fevereiro. Então, primeiro, eu vou falar um pouco do que está em jogo nessa lua cheia, e eu tenho como referência. Só um instantinho, gente, deixa eu só me enviar aqui um link para uma pessoa. Eu vou. Ok. Ok. Eu não sou estudioso de astrologia, não tenho, na verdade, muitos conhecimentos, mas eu sempre gosto de ver, e também de me inspirar naquelas pessoas que, enfim, eu recebo indicação, não tem uma pessoa que eu confio mais ou menos, mas tem algumas pessoas muito sérias falando sobre astrologia, porque a gente tem de tudo, né, hoje em dia, mas é o seguinte, a lua cheia desse mês de fevereiro, ela está ainda em Câncer, e ela traz, então, vamos dizer assim, como tudo na vida, né? O polo da dor, ou daquilo que são os nossos gatilhos de dor, e o polo também da inspiração, daquilo que pode iluminar e curar e transmutar, né? Da transformação. Então, um movimento de enrijecimento, né? Um movimento de tomar distância e talvez, de recolhimento, e uma possibilidade também de sair, né? Transcender e transmutar. E essa lua cheia em especial, que está saindo de câncer, mas está ainda em câncer, está associada a doenças crônicas e também doenças mais severas ou terminais, que tem talvez diagnóstico difícil, tem tratamentos mais longos e dolorosos. E isso amplia, vamos dizer assim, essa sensação de que há uma dor generalizada, né? Tem uma dor emocional, tem uma dor física, uma dor mental, memórias dolorosas. Então, é, com essa frequência também, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, né, antes da gente abrir com o mantra, a lua cheia traz essa possibilidade de trazer à tona, então, essas forças para que elas sejam mudadas, né? Então, essa lua cheia, ela expõe e ilumina aquilo que está doendo, né? E aí a gente tem, então, algumas possibilidades, então, de cura, e a possibilidade de cura tem muito a ver com a autocompaixão. A autocompaixão e, e a autocompaixão tem, vamos dizer assim, ao seu lado, né, a possibilidade da gente poder, que seriam as reações problemáticas a essas dores que a gente está vivendo, né, essa dor mais crônica, essa dor mais aguda, alguns pontos de observação, e aí eu vou fechar com isso. Então, há a possibilidade de a gente negar essa dor, fingir que ela não existe, ou colocar embaixo do tapete, né? Enfim, né? Desviar ou negar, né? Nesse sentido de negação. Há também a possibilidade de vingança e de reatividade, né? Fazer aquilo com, né, que com o outro
o que o outro fez comigo, ou fazer com o mundo, devolver para o mundo aquilo que eu me sinto que eu sou, né, como eu sou atingido, etc. Há também uma possibilidade de lamentação, então de ficar remoendo, né, enfim, autovitimização, e também aparece nesse movimento uma possibilidade de prazer em permanecer nessa dor, que seria uma espécie de masoquismo, né? Então há um caminho proposto para a gente poder mudar. A gente poder, a lua cheia traz isso, e aí eu vou falar depois sobre a meditação que eu trouxe para a gente poder movimentar isso. Primeiro é reconhecer então a dor. Então, cada um olhe para o que está acontecendo com você. Então, quais são os problemas, quais são os desafios, e reconhecer, é isso que está acontecendo, nomear, né? E tentar nomear o tipo de emoção, o tipo de padrão de pensamento, enfim. E aí, nesse movimento, tentar identificar de onde isso está vindo, né? Qual que é a natureza disso? De onde que será que vem isso? Será que tem a ver com o meu relacionamento com a minha companheira? Tem a ver com a minha profissão, com a escolha que eu fiz há 2 anos atrás? Tem a ver com o momento que eu estou, enfim. E entrar no movimento de pacificação, que seria aceitação e autocompaixão. Compaixão por você mesma. Essa é o chamado. Muito bem, então essa é a frequência dessa lua cheia, dessa lua de fevereiro. E aí, na numerologia tântrica, na numerologia do Kundalini Yoga, a gente tem então, né, eu já falei isso lá no início do ano, em janeiro, que a gente tem duas grandes forças em jogo desse ano de 2026, que é a força do número 10, que é a soma dos números, né, de 2026, que traz o que a gente chama no Kundalini Yoga de corpo radiante, a radiância, que tem a ver com a gente conseguir colocar em prática aquilo que é mais elevado em nós, os nossos valores, os nossos propósitos, nossos anseios mais profundos, e ao mesmo tempo o número 8, que é a soma do 2 com o 6, que é o corpo prânico, que é a energia vital. Então é também um ano para a gente poder trabalhar a nossa energia vital, cuidar da nossa energia vital, da nossa vitalidade, né? E aí, o fevereiro traz o número 2, né? E o número 2 no seu polo, vamos dizer assim, positivo, ele apresenta, então, uma possibilidade de equilíbrio, de cooperação e proteção, no sentido de ganha-ganha. No sentido de que isso tem muito a ver com o corpo radiante, que a gente vai para fazer o que a gente tem que fazer, não só pensando na gente, mas eu quero ganhar, mas para eu ganhar, o outro tem que ganhar também. É, e aí tem um chamado aqui, que é o seguinte: a gente poder aproveitar esse mês de fevereiro para poder redescobrir o que que faz a gente se sentir viva, desperta, o que que faz sentido na nossa vida nesse momento. Então, um momento de peneirar um pouco isso aí é, tem a ver com essa possibilidade da realização, realização pessoal, de colocar em prática, então, aquilo que estava no limiar, estava um pouco guardado, e então, uma certa coragem, então, para a gente poder seguir numa certa direção, tem a ver com esse chamado, com essa inspiração e com isso que a gente está cultivando, né? E aí entra o coração. O que que meu coração tem a dizer? O que que meu coração está me dizendo? Porque não adianta mais, né, nós sabemos disso, nós estamos já, talvez, já algumas 2 décadas, um pouco mais, nessa transição da era de Aquário, onde o intelecto, a capacidade de discernimento analítica não é tão mais relevante como era antigamente. O poder não tem a ver mais com o poder do conhecimento, mas o poder tem a ver com como que você qualifica a sua experiência. Isso tem a ver com o coração. O coração é o reino de Anahata, o reino daquilo que não tem fronteiras, o reino da coragem e do destemor, onde o outro, que é o desconhecido, ou o grande desconhecido, pode ser a morte, pode ser os outros, pode ser a minha companheira, ou qualquer outro, né? Não me apresenta mais como uma ameaça, mas me apresenta uma possibilidade de eu ganhar qualidades, testar meus talentos, então eu abraço esse desconhecido. Então aí que entra o coração. E aí tem um segundo aspecto que é o seguinte: nesse mês de fevereiro há também a possibilidade de a gente se dedicar e prestar atenção nas nossas relações de comunidade. Então, há uma abertura
como que nós vamos nos engajar nas nossas relações em comunidade. E por fim, é, com esse chamado, então, ao mesmo tempo, fazendo essa aliança entre a possibilidade dessa coragem para seguir os meus propósitos e aquilo que eu, né, que eu venho sendo chamado, ao mesmo tempo, então, me conectar então com essa energia do grupo, essa energia da comunidade, como que eu posso usar a força que vem, essa força sutil que vem da minha alma, que é esse lugar onde a gente experimenta uma vastidão, possibilidade de infinitude, como que eu posso usar essa força da minha alma e alcançar uma plenitude e atrair para mim aquilo que é agradável e aconchegante para que eu possa me curar e curar todos que estão à minha volta. Então, transcender as dores, atraindo aquilo que é confortável, aquilo que é gostoso, aquilo que é gostoso fazer, né, que é aconchegante, para que eu possa me transformar e, ao mesmo tempo, transformar o que está à minha volta. Bom, essa foi uma pequena pincelada, então, né, dessa numerologia de fevereiro. Depois eu mando para vocês o link com uma descrição mais detalhada para todo mundo que se inscreveu. Quem está no Instagram e não se inscreveu pelo Zoom, pode me mandar mensagem que eu encaminho para vocês também a leitura astrológica. Mas então eu queria falar um pouquinho sobre a nossa meditação. A nossa meditação vai ser uma meditação para a gente poder trazer a energia vital, a energia prânica aqui para o coração. Uma meditação bastante interessante. Eu não conhecia essa meditação, achei incrível, assim. Ela tem algumas partes. E a primeira parte, a gente vai fazer um mudra, que é esse aqui, ó. Vocês vão fazer um triângulo aqui com os indicadores e os polegares. E os outros dedos estão dobrados, tá? Os outros três dedos estão dobrados de cada um. Vamos fazer esse triângulo e a gente precisa que esse triângulo seja um triângulo mais perfeito possível. E vamos colocar aqui na altura do coração, ok? Então, é, vamos nos preparar para começar? Nós vamos então trazer energia para o coração e trazendo essa energia para o coração, a gente vai ter a possibilidade de abrir esse campo então de Anahata, né? De alimentar então essa conexão com esse chamado do coração, né? Para me conectar com os meus propósitos e seguir uma certa direção. Então, vamos lá? Coloque as suas mãos no mudra, dessa forma, deixa aqui na altura do seu coração, feche seus olhos e comece a respirar de maneira longa, lenta e profunda. E concentre-se intensamente na sua respiração. Comece a respirar de maneira realmente consciente e não de maneira automática.
Mantenha sua concentração na sua respiração, mantenha um mudra firme e esse triângulo perfeito. Mantenha-se firme, a gente está chegando na parte final. Possivelmente o seu sistema nervoso vai começar a ser mais afetado nesse momento. Seu corpo pode começar a sentir alguma coceira. Essa concentração vai ser desafiada. Mantenha-se firme, no mudra e na respiração.
concluindo o seu ciclo de respiração. Inspire profundo. Expire, solta o seu mudra, imediatamente entrelace seus dedos aqui atrás da cabeça e nós vamos começar a fazer uma respiração profunda e rápida pela boca, algo assim. Podem começar. Feche seus olhos, se entre... Quanto mais rápido e profunda a sua respiração for, mais limpeza você vai promover. Estamos quase lá, respire forte, profundo, rápido, profundo. E atenção, inspire pela boca, assoviando. Expire, assoviando. Retire todo o ar. Inspire, assoviando. Expire, assoviando. Tira todo o ar. E atenção, inspire profundo pela boca. Segura, contrai todos os músculos do seu corpo. Contrai tudo. Espreme, espreme. Espalha essa energia em cada molécula, cada célula. E expire. Relaxe seus braços. Mantenha seus olhos fechados. Apenas relaxe. Uma posição neutra, uma posição confortável. Se você precisar esticar suas pernas, pode esticar, mas sem perder a sua presença. Inspira e expira. A gente está então entrando na última parte agora. Nós vamos agora fazer o seguinte: nós vamos contrair e relaxar as mãos, como os gatos fazem quando eles precisam arranhar uma superfície. Vocês vão tensionar e relaxar. Vai fazendo isso. Tensione e relaxe suas mãos. Isso é uma maneira de a gente equilibrar as polaridades do sistema nervoso. Vai contraindo e relaxando. Continua. Feche seus olhos e se entrega a essa experiência.
Estamos quase lá. Excelente. Paralise, inspire. E expire. E a gente vai finalizar então com uma pequena equalização deitados. Então vocês podem se deitar de costas. Relaxem, pode soltar o seu corpo no chão. Daqui a pouco eu chamo vocês. Vou ficar poucos minutos assim. Solte o seu corpo no chão. Inspira profundo. Expira. Vem espreguiçando seu corpo. Estica. Aí onde você estiver, dobre uma perna e cruza sobre a outra, fazendo o alongamento do gato. Conhece, a gente torce o centro do corpo, levando a cabeça em direção oposta, de um lado e para o outro, dessa maneira. Esfregando as palmas das mãos e o solo dos pés.
Abraça suas pernas, trazendo a cabeça em direção aos joelhos e comece a fazer um rolamento para frente e para trás, massageando coluna e costas. E venha se sentando. Sinta um pouco como você está. Venha trazendo as palmas unidas na frente do peito para a gente poder caminhar para o encerramento. Nessa postura, a partir desse estado que você está, crie uma projeção para o seu mês de fevereiro, a partir do seu coração. Lembrando que uma projeção não é uma idealização nem uma expectativa, muito pelo contrário, uma abertura para o desconhecido a partir de uma força interna, de algo que você consegue modular, que você pode controlar de alguma maneira, sem depender de nenhum fator, de ninguém externo a você, nenhum fator externo a você. Crie essa projeção, abre o seu peito. Seus propósitos, seus valores. E se tudo que você consegue sentir nesse momento é alguma dor, deixe, deixe estar. Carregue-a com você. Ela pode te ensinar muita coisa. Olhe para essa dor e deixe estar. Inspira profundo. Respira. Mantenha suas mãos na frente do peito. Vamos entoar, então, a canção do Eterno Sol para a gente poder encerrar. Que o Eterno Sol te ilumine, todo amor ao seu redor, que a luz pura interior guie o seu caminho, que o Eterno Sol te ilumine e todo amor ao seu redor, que a luz pura interior guie o seu caminho, guie o seu caminho, guie o seu caminho.